Você tá com a câmera aberta, viu? Tá Tá aberta, mostrando. não? A câmera sua tá Obrigado, aberta, Leide. tá mostrando o chão. Tá, obrigado. Bom dia, Celso. Eu tentei ligar para a doutora Carla aqui, mas ela não atendeu. Ela já está entrando, vamos aguardar aí 1 ou 2 minutos, ela deve entrar. Se a Carla está com problema, eu liguei para ela, ela não atendeu, mas ela tinha me ligado antes, falou que ia entrar. Ela está entrando aí. Bom dia, doutor Dante, bom dia. Gente, desculpa o atraso, eu me confundi toda com o link e tinha ainda um código. Tá, mas não, Eu agora consegui. não tem problema, Carla. Obrigado. Eu acho que a Agora sim, vocês estão. sua câmera A minha câmera. tá ruim aí. Agora sim.
Ok, mas tem uma. Tá na frente. Ah, ok, agora sim, obrigado. Ok, Tudo então tá. jóia, pessoal? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom, para não atrasar mais, eu Deixa posso. eu só dizer aqui como é que vai. Bom, acho que todos devem conhecer a doutora Carla Dinardo. A doutora Carla Dinardo é médica, hematologista, hemoterapeuta, lá da USP aqui de São Paulo, e é uma das responsáveis pela parte de imunohematologia e do Hemocentro lá da ProSangue, e tem trabalhado conosco também aqui no grupo de pós-graduação, coordenado pelo professor Bordim. E hoje a doutora Carla vai falar para nós sobre síndrome hiperhemolítica. Essa situação é uma situação, apesar de pouco frequente, mas importante por conta da gravidade desses casos e porque como nós temos um grande número de pacientes falciforme, essa é uma situação que acomete preferentemente pacientes falciformes. Então, Carla, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, doutor Dante. A gente vem há algum tempo já falando um pouco de hiperemólise pós-transfusional. A aula que eu vou dar é uma aula que eu preparei, eu já tinha algum script, mas que eu desenhei um pouquinho para o público dessa aula, então ela tem um cunho médico grande. E eu sou uma apaixonada por imunematologia, então eu espero que vocês compartilhem dessa paixão e principalmente dos pacientes, do cuidado com os pacientes com anemia falciforme. Vocês conseguem ver a minha Ok, tela está tudo bem, Carla. e me ouvem bem, né? Sim, sim. Então, agora propriamente dito, depois dos problemas de tecnologia meus, meu nome é Carla. Como o Dr. Dante apresentou, eu sou médica coordenadora da Imunemato da Fundação ProSangue e também eu sou pesquisadora do grupo coordenado pelo Dr. Bordim, Dr. Dante da Unifesp de pesquisa em hemoterapia e medicina transfusional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o manejo dos pacientes com hiperemólise. Vou começar um pouquinho com um caso clínico que a gente teve faz aproximadamente 6 meses lá na Fundação ProSangue. Era uma paciente do sexo feminino de 25 anos com anemia falciforme e para ela foi requisitado 2 unidades de hemácias não fenotipadas. Então, como que isso veio? A gente tem um fluxo, que é um fluxo de solicitação de unidades fenotipadas para a imunematologia de doadores e a gente tem um fluxo de solicitação de bolsas pelo estoque, em que os clientes pedem um abastecimento de estoque de unidades aí que não são fenotipadas, só para fazer a reposição do estoque para atendimento de pacientes regulares. E o que chamou a atenção é que veio um pedido de urgência de estoque de uma unidade não fenotipada, sem nenhum tipo de procedimento especial, para uma paciente com anemia falciforme que se encontrava com 2,8 de HB. A ocasião, a médica que estava fazendo a análise do estoque achou muito estranho a paciente, primeiro, com anemia falciforme, tá tendo que receber bolsa, uma requisição via estoque geral e não uma bolsa fenotipada e leucodepletada, como é a indicação para essa população. Mas, além disso, a hemoglobina de 2,8 chamou muita atenção, sugeria que esse paciente estivesse com algum agravo agudo e que tivesse que ter um pouquinho mais de atenção. Então, qual era a história dessa paciente quando esse caso foi passado para imunematologia? Ela tinha recebido naquele serviço uma unidade de hemácias que eram não fenótipo compatível. Então, ela tinha 6,8 de hemoglobina, a indicação foi de transfundi-la. No momento, ela não estava agudamente enferma, nem tinha nenhuma complicação de. Ela estava com uma hemoglobina de 6,8, foi indicada a transfusão e naquele momento ela recebeu uma unidade de hemácias que não eram compatíveis com o fenótipo. Então, quer dizer, fora do protocolo de transfusão, fenótipo minimamente RH e QEL compatível. Recebeu alta em bom estado geral, só que 5 dias depois ela retornou com uma queixa de fraqueza e febre. E aí a hemoglobina já era de 2,8, então o que foi feito é solicitar mais uma transfusão para essa paciente.
Quando esse caso chegou na ProSangue, a gente pediu para que a amostra fosse enviada para que a gente auxiliasse no suporte transfusional dessa paciente, visto que não era usual a história dela. Anticorpos irregulares positiva, um anti-C grande, um anti-S grande e um anti-KID-A. E o que chamava atenção é que ela tinha um teste de antiglobulina direto, que é o CUMBIS direto, positivo, com um anti-C grande. Então, o que sugeria isso para a gente? Ela tinha uma pesquisa de anticorpos com múltiplos anticorpos, como é usual da gente observar nessa população com anemia falciforme, mas ela tinha eritrócitos que estavam recobertos por um desses anticorpos irregulares, que era o C grande. O que para a gente desses anticorpos irregulares, que era o C grande. O que para a gente sugeria que ela tinha apresentando memose anal. Os exames dela, ela tinha uma hemoglobina de 2,8, um DHL de 800 e novamente um novo. E a queda da contagem de reticulócitos numa reação hemolítica é algo que chama muita atenção, porque aponta justamente para o diagnóstico de hiperemólise. Então, vamos começar definindo a síndrome de hiperemólise. A síndrome de hiperemólise é uma complicação temida e potencialmente letal associada à transfusão. Ela é bastante, não bastante frequente, mas se você pegar todos os casos de hiperemólise, ela é bastante a maior percentagem vai acontecer em pacientes com doença falciforme e dentre os com doença no universo, o primordial é a anemia falciforme. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da síndrome de... Então, o diagnóstico de hiperemólise, ele está formado sem nenhuma dúvida. Entretanto, às vezes o paciente figura hemólise. Normalmente, a gente não tem dificuldade de diagnosticar. É o paciente que você transfunde e no pós-transfusional cai a hemoglobina. O que a gente tem que fazer é segurar a vontade de continuar transfundindo esses pacientes. Existem dois tipos de hiperemólise. A aguda, que acontece até 24 horas pós-transfusão, e a tardia, que acontece mais de 24 horas pós-transfusão. E isso tem uma implicação de diferença fisiopatológica que eu vou mostrar para vocês. E tem alguns pacientes, poucos, mas que têm uma tendência a ter recorrência dos episódios de hiperemólise. Esses pacientes, muitas vezes, eles são taxados de intransfundíveis, porque são aqueles pacientes que, em pelo menos 2 ou 3 ocasiões, apresentaram hiperemólise pós-transfusional, mesmo com a transfusão que fosse compatível com o fenótipo estendido e com os anticorpos apresentados. Isso é comum? Não. Na literatura, eles estimam que sejam 10% dos casos, mas transfusional e ele não consegue ter suporte até então, porque agora a gente tem muita novidade para o tratamento disso. Qual é o quadro clínico de uma síndrome de hiperemólise? No caso da anemia falciforme, é muito superponível
com o caso de um quadro de uma crise vaso-oclusiva. Então, o quadro clínico mais típico é de dor abdominal, dor lombar, dor articular, febre e hemoglobinúria. É muito difícil você, na prática clínica, quando o paciente vem em pronto atendimento, diferenciar um quadro de hiperemólise de uma crise vaso-oclusiva. Para todos os pacientes que têm doença falciforme, diante de uma crise vaso-oclusiva ou de sintomas sugestivos, perguntar se esse paciente foi transfundido recentemente. E o principal período que a gente tem aí é de 7 dias. Então, se ele transfundiu nos 7 dias anteriores, tem uma chance disso ser uma reação transfusional grave. A hiperemólise pós-transfusional, ela tem 2 tipos, como eu disse, que é o agudo e o tardio. E cada um deles tem uma particularidade de fisiopatogenia. Então, qual é o quadro agudo? O quadro agudo, você tem um mecanismo fisiopatológico que ele é independente de anticorpos. Ele envolve primordialmente a hiperatividade de macrófagos. Então, esses pacientes, eles apresentam na investigação de imunematologia um teste de antiglobulina direto, um CUMB direto, que é negativo. Eles não apresentam novos anticorpos irregulares, nem anticorpos recrudescentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse paciente é aquele paciente que transfunde, no pós-transfusional ele tem uma queda de hemoglobina. Todo mundo fica louco para ver cadê o anticorpo que causou isso e a gente não tem anticorpo. A gente não acha um anticorpo novo, a gente não acha um anticorpo que estava em título baixo e que reapareceu, e a gente não cobrindo os eritrócitos transfundidos. Então, nesse caso, a fisiopatogenia, ela passa por uma hiperativação de macrófago e uma hiperativação da cascata de complemento, independente de anticorpos. E a gente tem os casos tardios, como foi o caso apresentado pela paciente. Aqui eu tenho um teste de antiglobulina direto positivo e aqui eu tenho um anticorpo que iniciou o quadro. Como é o quadro da hiperemólise tardia? É um paciente com anemia falciforme que recebeu uma transfusão incompatível com os anticorpos que ele tinha e que esses anticorpos vão levar à hiperativação de macrófagos, à ativação de complemento e a uma hiperemólise tardia. O quadro clínico típico de uma hiperemólise tardia foi esse que eu apresentei para vocês aqui. A paciente que estava bem, transfundiu, voltou uma semana depois com sintomas de crise vaso-oclusiva, uma queda significativa de hemoglobina e que tinha o anticorpo recuperado nas hemácias. Esse é o típico do tardio. Qual é o típico do agudo? É o paciente que transfunde. No dia seguinte, vocês vão colher uma hemoglobina de controle, tá menor. Todo mundo louco, manda para investigação de imunematologia, não tem anticorpo novo, não tem anticorpo que recrudesceu na pesquisa. Mecanismos fisiopatológicos diferentes do que deflagrou o caso, mas no final a apresentação ela é idêntica. Qual é a fisiopatogenia da síndrome de hiperemólise? Primeiro é a destruição dos eritrócitos por ativação da via do complemento. Quando você tem o complemento ativado e você tem a hemólise, você libera a M. O M vai perpetuar a deposição de complemento nos eritrócitos. E isso vai criar um ciclo que ele vai se encerrando nele mesmo de hemólise, liberação de M, ativação de complemento, hemólise, liberação. Então, é por isso que o paciente começa a entrar num looping hemolítico que é independente de você continuar transfundindo ele ou não. A gente tem a destruição eritrocitária por hiperativação de macrófagos. Esse é um mecanismo fisiopatológico muito importante da hiperemólise. Talvez seja o primordial. Os macrófagos hiperativados, eles são capazes de retirar os eritrócitos, quer doentes do paciente falciforme, quer transfundidos por contato, independente de anticorpo. E uma vez que ele faça essa remoção, ele vai fazer a remoção dos eritrócitos próprios do paciente e da bolsa transfundida.
supressão de eritropoiese, que vai acontecer durante todo o período pós-transfusão, e os eritrócitos suicidas. Os eritrócitos suicidas são os eritrócitos da bolsa, que no momento que entram em contato com o plasma do paciente, ele passa a expor fosfatidilcerina. E quando ele faz isso, ele dá um estímulo de senescência precoce e ele é retirado pelo sistema retículo endotelial. Então, esses são os 4 mecanismos básicos da síndrome de hiperemólise. Como que a gente vai lidar, ou qual desses mecanismos está presente primordialmente, depende muito do que deflagrou o quadro de hiperemólise. Então, eu vou dar o exemplo. Se a gente tem um anticorpo levando a hiperemólise tardia, é a primeira parte dessa figura. Eu tenho um halo anticorpo, ele vai sensibilizar os eritrócitos do paciente, vai levar à deposição a ativação da cascata do complemento e vai liberar M e hemoglobina. E esse é o mecanismo primário de um anticorpo levando à destruição eritrocitária. Qual é o problema? Esse M liberado vai levar a uma via de hemólise que é independente de anticorpo. Então, ele leva à deposição dos elementos da cascata do complemento, aqui o C3b, leva à liberação de mais M e que vai perpetuando essa via que é independente de anticorpo. Isso vai levar à destruição dos eritrócitos transfundidos e dos eritrócitos próprios, que é o que a gente chama da hemólise dos inocentes ou a hemólise bystander, porque você tem o eritrócito do paciente que não tem nada a ver com a história, mas que vai receber fração do complemento e também vai ser destruído, e isso marca a queda de hemoglobina no pós-transfusional. Você destruiu não somente a bolsa, mas você também destruiu os eritrócitos próprios do paciente. E, como eu disse para vocês, um dos principais mecanismos que a gente tem, além da ativação do complemento, e que independe de anticorpos, ou independe mesmo de um estímulo inicial de anticorpos, é a hiperativação de macrófagos. Então, o que eu tenho? Eu tenho um macrófago hiperativado, ele consegue retirar os eritrócitos, quer transfundidos, quer os eritrócitos próprios do paciente e também os reticulócitos, por contato e não por e não dependente de fração FC de anticorpos. Então, com isso, os pacientes que têm hiperemólise aguda, o que se acredita é que eles já têm um estado basal de hiperativação de macrófagos, e no momento em que eles são transfundidos, eles começam a ativar ainda mais esses macrófagos, retirando os eritrócitos transfundidos, retirando os eritrócitos próprios e entrando num looping de liberação de M e aí sim ativação de complemento perpetuando a hemólise. E, por fim, a gente tem o mecanismo dos eritrócitos suicidas. Então, você tem o eritrócito transfundido, que é o eritrócito da bolsa, do doador, que é um eritrócito saudável. No momento em que ele entra em contato com o soro, o plasma do paciente, fosfatidilcerina, dando um estímulo muito precoce de remoção pelo sistema retículo endotelial. Então, esse artigo foi um artigo muito importante para entender um pouco a fisiopatogenia da hiperemólise, em que eles compararam a expressão de fosfatidilcerina a partir de eritrócitos de doadores em contato com o soro de pacientes que eram saudáveis, pacientes falciformes fora de crise vasoclusiva, pacientes com anemia falciforme em crise vasoclusiva e síndrome torácica aguda e pacientes falciformes com hiperemólise. E a maior exposição que a gente tinha de sinal de senescência era na situação de hiperemólise. Então, aqui você tem quase 31% em comparação a 0,7% numa situação do indivíduo saudável. Então, esses eritrócitos, eles entram na circulação e eles têm uma maior chance de já serem retirados pelos macrófagos do paciente. Também é um mecanismo que corrobora para a fisiopatogenia dessa complicação. E como que a gente vai tratar um paciente com hiperemólise? Então, eu acho que a fisiopatogenia e o reconhecimento, ele depende, como eu já disse, de
sempre lembrar, numa crise vasoclusiva, de perguntar se o paciente foi transfundido anteriormente e sempre verificar na investigação da imunematologia se a gente tem ou não um anticorpo envolvido no episódio. Lembrando que a gente pode não ter, e isso não vai configurar que não é hiperemólise, muito pelo contrário, sugere muito uma hiperemólise aguda. Toda vez que a gente está diante de um quadro de hiperemólise, a primeira atitude é suspender a transfusão. Isso é muito fácil de falar quando a gente está num hospital universitário ou mesmo quando a gente está em serviços de referência. Mas isso é muito difícil nos hospitais que atendem esses pacientes que são mais periféricos, em que tem já aquela urgência de transfundir, o cair a hemoglobina, eu vou transfundir de novo porque alguma coisa deu errado ou alguma coisa aconteceu que era relacionada especificamente àquela bolsa. E, na verdade, cada vez que a gente transfunde, cada vez a gente vai caindo mais hemoglobina e continuar a transfundir é a principal causa de se perder pacientes com hiperemólise pós-transfusional. A transfusão, ela pode ser feita só. Então, o paciente está precisando de droga vasoativa, o paciente está em ventilação mecânica invasiva, ele precisa da transfusão porque a hemoglobina está criticamente baixa. Você pode tentar fazer a transfusão de hemácias que sejam fenótipo estendido, paciente compatível com o paciente, e aí eu falo tanto do sistema RH, CE, como KID, DUF e MNS. Entretanto, é mandatório se fazer a imunossupressão antes da transfusão. Que imunossupressão que a gente vai fazer? Imunoglobulina mais corticosteroides, e a indicação é sempre fazer os corticosteroides orais pelo risco de necrose óssea que a gente tem no paciente falciforme com o uso de corticoide endovenoso, ou rituximab. Isso é seguro? É uma pergunta muito interessante em literatura. A gente está fazendo agora uma revisão que o Dr. Dante pediu sobre hiperemólise e cada vez assusta mais a quantidade pequena de literatura que a gente tem em hiperemólise. São poucos casos, a maioria são séries de casos. Esse que recomenda, por exemplo, o uso do rituximab, ele tem só 7 pacientes e esses 7 pacientes não estavam numa situação crítica. Eles estavam no estado basal e tentou-se fazer a transfusão e eles tinham recorrência de hiperemólise. Então, quer dizer, a gente está fazendo, se você tem que transfundir um paciente com hiperemólise, a gente está falando uma situação em que a gente está praticamente perdendo o paciente. E aí a gente vai usar o que a gente tem em literatura descrito, não exatamente para essa situação, mas que a gente tem descrito, que é o uso da imunoglobulina e o corticoide, que é o carro-chefe de tratamento de hiperemólise, ou, se o serviço tiver disponível, o uso do rituximab pré-transfusional. Da onde que vem o uso do rituximab para transfundir pacientes que apresentaram hiperemólise alguma vez na vida ou que em vigência de hiperemólise precisam de transfusão? Vem desse trabalho, que é um trabalho do grupo francês, que avaliou 8 pacientes com anemia falciforme, todos tinham múltiplos anticorpos, todos já tinham apresentado histórico de hiperemólise recorrente. E o que eles fizeram? Eles precisavam transfundir esses pacientes, quer por necessidade cirúrgica, quer porque eles se apresentavam com uma hemoglobina limítrofe, e eles administraram rituximab pré-transfusão. 5 pacientes não tiveram nenhuma reação pós-transfusional, que é um sucesso, porque eles vinham com episódios de hiperemólise recorrente. 3 tiveram reações muito leves e nenhum deles formou novos aloanticorpos. Então, baseado nisso, é que hoje o guideline da ESH manda ou sugere que a gente pré-medique antes de transfusão em pacientes com hiperemólise, mas lembrando que a evidência não é forte. A gente está falando de 8 pacientes em um serviço, então é um trabalho unicêntrico francês,
E eu reforço, esses pacientes não estavam em hiperemólise no momento que eles foram transfundidos. Eles tinham um histórico de hiperemólise recorrente e então eles precisaram de transfusão, mas nenhum estava na situação em que a gente vem utilizando o rituximab, que é hemoglobina de 1,5, entubado, droga vasoativa, nenhum estava nessa situação. O que ele está falando aqui é de um paciente que já teve vários episódios de hiperemólise e que, por exemplo, precisa operar o quadril, ou que precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ou que precisa transfundir porque teve um agravo e está complicado. É nessa situação que esse trabalho ele nos dá um pouco de embasamento. Mas eu vou considerar que a gente não precisa transfundir esses pacientes, porque eu estou há 12 anos só fazendo imunohematologia e anemia falciforme, e até então eu nunca transfundi nenhum paciente em síndrome de hiperemólise. Eu já cheguei a segurar paciente com hemoglobina de 1,7, sem transfundir. Dá nos nervos, mas a gente conseguiu tirar sem transfusão. E o que que a gente faz para tratar os casos? Como que a gente trata uma hiperemólise sem transfundir? A gente vai dar corticosteroides e imunoglobulina intravenosa. Qual é o intuito, gente, da imunoglobulina? É a gente suprimir a ativação dos macrófagos, que é o mecanismo principal quando a gente está com aquela fogueira acesa, encurtar a duração da hemólise e, com isso, tentar diminuir essa corrente de deposição de complemento que é mediada pelo hemo. A imunoglobulina, a dose recomendada que a gente dá é de 0,4 gramas por quilo por dia, de 3 a 5 dias. Em geral, a gente nem precisa fazer o protocolo completo. Com uma ou duas doses, os pacientes já começam a melhorar. E lembrando de um detalhe, que o ideal é dar prednisolona oral, porque os corticosteroides EV são associados a nefropatia e trombose em paciente falciforme. Então, sempre a preferência de administração de corticoide no falciforme em hiperemólise é a via oral. Por que que eu gosto muito do tratamento com a imunoglobulina? Porque ele é muito disponível. Então, todas as vezes que a gente liga para os serviços e fala, começa a dar imunoglobulina para o paciente, a gente tem uma disponibilidade de imunoglobulina muito grande na rede. E suspender e dar imunoglobulina, como que eu disse, melhora a maior parte dos casos. Então, quando eu falo do uso da imunoglobulina, ela tem múltiplas ações, múltiplas. Na verdade, é quase uma caixa de Pandora do bem. Você vai abrindo, ela tem um monte de coisa que vai atuar em situações de inflamação aguda. Mas por que que a gente na hiperemólise usa a imunoglobulina? Porque ela tem uma liberação de citocinas anti-inflamatórias, porque ela vai ter uma ação de bloqueio na lesão do eritrócito mediada pelo complemento, e porque ela também vai, e essa é a nossa, como se diz, você está com arco e flecha, você tem um centro, então o centro na hiperemólise, vocês imaginem um macrófago, então é por isso que a gente tem a ação da imunoglobulina aqui, muito importante para minimizar a hemólise que o paciente está apresentando. E a eritropoetina? Agora é a hora que eu falo e saio correndo. Eu não sei se tem um pessoal do grupo das anemias aí, mas em geral, quando eu apresento o uso da eritropoetina, em geral, o grupo de anemias quer me matar. Mas, na verdade, a gente sabe que quando a gente tem a hiperemólise, os níveis de eritropoetina, eles são inadequadamente baixos para o grau de anemia que a gente tem. E quando a gente faz, ou a gente estimula com a eritropoetina, a gente vai diminuir a destruição ou a retirada, principalmente por contato com os macrófagos. Então, a gente sabe sim que a eritropoetina não é um tratamento recomendado na doença falciforme como um tratamento horizontal, como um tratamento da doença. Mas no momento da hiperemólise, ela tem uma importância muito grande na recuperação dos níveis hematimétricos do paciente, principalmente porque ela tira
ela permite com que os neócitos consigam aí sair da medula e povoar a circulação do paciente. Então, quanto que a gente faz? A gente geralmente faz 800 unidades por quilo por dose, 3 vezes por semana. Precisa fazer continuamente? Não. A gente faz uma semana e depois espera o paciente responder, porque em geral a maioria responde. Eu tive uma paciente, uma, que foi a paciente, acho que mais difícil do serviço. Ela tinha um fenótipo RH complexo, ela não tinha doador compatível em território brasileiro e ela tinha hiperemólise de repetição. Essa menina, ela teve que ficar com a eritropoetina até o fim da vida dela, né? E ela se mantinha relativamente bem. Ela chegou a ter 1,5 de hemoglobina em uma das hiperemólises, e com a hemoglobina, com a eritropoetina, ela se mantinha. Só no momento ela suspendeu a eritropoetina e ela fez um coro anêmico e acabou falecendo. Então a gente sabe de todas as limitações que a gente tem com a eritropoetina, mas ela é uma droga que é importante no resgate da síndrome de hiperemólise. Lembrando que, se a gente passar de uma semana de uso, a gente tem que monitorar o paciente para trombose e ocorrência de dor óssea. E nos casos graves e refratários. Então, o carro-chefe é você começar o tratamento com corticoide, imunoglobulina e da eritropoetina. E o paciente que não melhora? E o paciente que continua a cair hemoglobina? E o paciente que começa a ter lesões importantes de órgão-alvo? Então, é o paciente que entra em síndrome torácica aguda, é o paciente que começa a ter lesão renal. O que que a gente vai fazer para esses casos? Aí a literatura, que já era escassa, começa a ficar mais escassa ainda. A gente pode usar o rituximab. O rituximab, ele tem uma ação de promover a reticulocitose e ele é indicado nessas situações. Tem casos descrevendo o uso de bortezomib, porque vai reduzir a fagocitose e reduzir a produção de haloanticorpos. Tem descrição do iculizumab por limitação da hemólise mediada por complemento. Entretanto, a grande vedete do momento que a gente mais está apostando é o tocilizumab. Por quê? O tocilizumab, ele limita a ativação macrofágica por IL-6. E aí a gente tem artigos recentes que sustentam a utilização dele em casos refratários e graves. Então, ele ganhou a estrelinha da aula H agora, que é o uso do tocilizumab. E aí eu vou contar a maior notícia para vocês, que foi uma descoberta recente, que eu consegui fazer tocilizumab em um paciente com hiperemólise na ProSangue, respondeu muitíssimo bem. E o melhor, a liberação do tocilizumab depois do Covid ficou muito mais fácil e a droga barateou. Então, o preço de um tocilizumab hoje no SUS, ele está girando em torno de R$ 1.500. Não é uma droga cara, porque ela foi muito utilizada no Covid para tratamento da tempestade de citocinas. Então, é uma indicação para tempestade de citocinas do Covid e que a gente pode usar como resgate dos nossos pacientes que estão graves e com hiperemólise. Vou usar para todos? Não, para todos eu vou usar imunoglobulina e corticoide, que dá muito certo. Mas para aqueles casos que começam a ir mal ou que a hemoglobina está muito crítica, eu vou usar o tocilizumab. Então, aqui é um fluxograma. Eu posso deixar com o Dr. Dante depois os slides da aula para ele dar para vocês, porque esse daqui é um fluxograma daquele artigo da Noazap Rene, que ela resume o que a gente tem hoje de tratamento de hiperemólise, falando que a medida principal é parar as transfusões e minimizar a coleta de amostra. Então, a gente tem que segurar a nossa emoção e não ficar colhendo o exame do paciente 3 vezes por dia, porque ele já está com uma anemia crítica, a gente tem que limitar a coleta de amostra, entrar com a imunoglobulina, com a eritropoetina, no caso da reticulocitopenia, e acompanhar o paciente. Se o paciente apresentar critérios de gravidade, e aqui é colocado como síndrome torácica aguda, AVC ou qualquer outra falência de órgão, e aí principalmente a renal é que deve ser observada,
A indicação dela, à ocasião, era fazer o resgate com eculizumab. Entretanto, esse artigo é anterior aos trabalhos que a gente tem com tocilizumab. Então, hoje a literatura já manda, ao invés desse quadradinho em que ela coloca o eculizumab, a gente colocar o tocilizumab, porque hoje ele é o tratamento de resgate recomendado. E o tocilizumab, o principal artigo dele é esse artigo da Transfusion, que foi publicado o ano passado, no começo de janeiro. Ele é um anticorpo monoclonal contra o receptor IL-6 e ele inibe a ativação do macrófago induzido por IL-6 e o número de casos de pacientes com hiperemólise tratados com tocilizumab é pequeno, mas todos foram associados a respostas clínicas muito rápidas e sem eventos adversos. Então, o número é pequeno, mas a hiperemólise é o mundo do número é pequeno, tudo é um número é pequeno. Então, o tocilizumab é uma droga que tem uma evidência boa em literatura, quando a gente fala de hiperemólise, e que realmente agora já configura o tratamento de resgate de preferência no lugar do eculizumab, que já tem menos evidência em relação ao tocilizumab. Como que eu previno a síndrome de hiperemólise? Então, a gente já viu que é uma catástrofe quando o paciente tem. A gente tem que despender de uma energia e para diagnóstico, de uma energia para tratamento, o paciente fica muito ruim, uma das causas que a gente perde paciente com anemia falciforme é a hiperemólise. E como eu faço para prevenir? Como eu faço para evitar que esse paciente, na vida dele, tenha síndrome hiperemolítica? Quais são os fatores de risco para hiperemólise? O primeiro é o histórico de imunização. Em qualquer trabalho que você vai ler, paciente que tem aloanticorpos tem maior risco de hiperemólise. Isso quer dizer que ele sempre vai ter hiperemólise tardia, mediada por anticorpos? Não. Os pacientes que têm anticorpos também têm maior risco de ter hiperemólise aguda. Provavelmente o mecanismo fisiopatológico o sistema imune deles, ou o cenário imunológico que eles têm e que favoreceu o aparecimento de anticorpos, também é o mesmo que em casos mais extremos vai levar à hiperemólise. Fato é que quem tem anticorpo tem maior risco de ter hiperemólise. Se eu não tenho anticorpo, você minimiza a formação de anticorpo, eu minimizo as chances de hiperemólise. 2, paciente que já teve hiperemólise. Quem já teve hiperemólise tem uma chance maior de recorrer na hiperemólise. Isso é um outro fator de risco. E o terceiro é quando o paciente transfunde por complicação aguda. Paciente com hiperemólise não é o paciente que aparece no ambulatório para transfundir a sua hemácia mensal e faz uma hiperemólise, não. Paciente com hiperemólise é o paciente que está transfundindo por síndrome torácica aguda, por crise álgica, é o paciente que está no pronto-socorro. Então, no momento que o paciente está mais inflamado, é o momento que ele tem um ambiente melhor para ter esse tipo de complicação. Então, essa é a tríade de fatores de risco para a hiperemólise. E, baseado nisso, eu convido todos a lerem esse artigo, que é um artigo muito interessante, também é do grupo francês, em que se fez, ou se tentou, pelo menos, fazer um score preditivo de hiperemólise. E esse score, ele se baseia na presença de anticorpos, na ocorrência prévia de síndrome hiperembolítica e no número de transfusões que o paciente recebeu. Porque a maior chance do paciente desenvolver hiperemólise são nas primeiras 12 transfusões. Depois de 12 transfusões, a chance é menor. Isso é muito interessante, que quando a gente vai fazer trabalho de hiperemólise, por exemplo, o melhor é você comparar o grupo que teve hiperemólise com um grupo controle que tenha pelo menos 12 transfusões. Então, 12 é um número mágico em hiperemólise por conta desse artigo. E aí, esse artigo vai sugerir o que para a gente? Que quando você aplica e pontua os pacientes, se ele tem menos de 8 pontos, ele tem baixo risco de hiperemólise. E é o que eu vou fazer? Seguir o meu fluxo da transfusão que seja fenótipo compatível, que é o compatível, alguns serviços dão RH e KEL, KID e DUF, e tá tudo certo. Se ele tem de 8 a 14, ele é um grupo intermediário. Ela aqui recomenda
se você só dava RH e QEL compatível, dê RH e QEL e amplie para Duff Kid e MNS. Agora, se o paciente tem mais de 14, aí ele é o alto risco. E se ele é um alto risco, a indicação do artigo, esse é o baixo risco, é que você faça a transfusão com pré-medicação de rituximab. Então, se você tem um paciente que já teve hiperemólise, a minha sugestão é que você venha nesse artigo e faça a pontuação dele. Se ele pontuar como alto risco, o que você vai fazer? Se ele precisar de transfusão, e aqui é o paciente que precisa antes de uma cirurgia, então a gente tem uma paciente que está nessa situação agora, ela vai fazer um preparo para uma cirurgia de quadril. Ela vai receber rituximab antes da transfusão. A gente já teve um paciente, Suzão, eu sei que esse paciente tem risco de hiperemólise. Então, antes que ele entre em hiperemólise, eu vou transfundi-lo na indicação correta de transfusão com pré-medicação de rituximab. Então, agora eu vou voltar para o caso clínico que eu tinha apresentado para vocês. Então, era uma paciente de 25 anos, do sexo feminino, com anemia falciforme. Meu colega estava lá avaliando o estoque, chegou. Pedido de urgência, 2 unidades de hemácia, qualquer, que fossem para um paciente falciforme. Acende a luzinha. Hemoglobina de 2,8. Acendam todas. Mandem, por favor, a amostra para a gente. A amostra para a gente que a gente quer investigar. História da paciente. Tinha recebido 1 unidade de hemácia que não era compatível com o fenótipo num outro serviço, em bom estado. 5 dias depois, retorna com tem que acender a lâmpada de dor, sintoma que pode ser confundido com uma crise vasoclusiva. Que a gente fez? Investir os anticorpos essa paciente tinha. Ela já era um grupo de risco. E nesse caso, ela tinha um combi direto positivo com um índice grande. Então, ela tinha recebido uma transfusão incompatível. Lembrem-se, gente, o combi direto, ele não se presta a ver autoanticorpo somente. Ele também é um marcador de transfusão incompatível, principalmente em população imunizada, nos procurando alto anticorpo. Sempre olhem procurando a transfusão incompatível. Em 2,8 e com a reticulocitopenia. Então, o que ela tinha? Ela tinha um quadro de hiperemólise pós-transfusional tardio. Ela teve uma transfusão incompatível e ela tinha uma hemólise atual que era mediada por hiperativação de macrófagos e uma perpetuação da deposição de complemento. Então, nesse caso, ela tinha o diagnóstico fechado de hiperemólise tardia. A gente ligou para o serviço falando que a gente não ia fornecer hemácia porque ela não ia mais transfundir. E foi orientado o uso da imunoglobulina por 5 dias e o início da eritropoietina. Essa paciente saiu bem, depois ela foi adotada pelo grupo da anemia do Hospital das Clínicas, depois do susto que ela passou, mas muitos não saem. Muitos a gente perde por hiperemólise em outros serviços, principalmente porque se continua a transfundir, ou porque não se resgata adequadamente o paciente. Então, quais são as mensagens para essa aula? É atenção aos critérios diagnósticos de síndrome. Não foram transfundidos, e ela
é temporária e ela tem um trabalho do paciente. Lembrando, podem se beneficiar do uso do tocilizumab, com a dica de que a gente tem essa medicação no SUS. Lembrando do nosso, quando a gente faz o nosso juramento, a gente fala que primeiro a gente algo que possa fazer mal para o paciente. Então, se a gente tem a suspeita de hiperemólise, a primeira coisa que a gente vai fazer é não transfundir mais o paciente, porque transfundindo, na nossa agonia, tentando tratar aquela hemoglobina, a gente só vai piorar. Mas lembrando que se o paciente tiver risco iminente de vida, a gente pode transfundir ele com unidades fenótipo idênticos, desde com imunossupressão prévia. E aqui o rituximab, ele tem uma indicação em literatura que é um pouco maior do que das outras drogas. Muito obrigada, gente. Carla, muito obrigado. Por favor, se você puder parar de compartilhar a tela. Prontinho. Obrigado, parabéns aí pela aula, pela Eu que apresentação, pela agradeço. abrangência da informação da aula. Acho que isso é muito importante. Quando nós resolvemos fazer essa aula, pedir para a Carla apresentar essa aula, era principalmente porque é uma situação que não é o médico hematologista ou que faz hemoterapia, ele não necessariamente é o primeiro a ser informado desta ou entrar em contato com esse paciente. É o médico que prescreve a transfusão. É ele que tem que estar atento, é ele que está tratando do paciente. E é isso que a gente vê acontecer com muita frequência. Quer dizer, muita frequência não, mas algumas vezes, quando você está diante de um caso de hiperemólise, o colega que está atendendo, que está assistindo ao paciente, ele muitas vezes não faz o diagnóstico e entra nessa situação que acaba levando a um risco muito grande de morte do paciente para os outros. Aqui a Melka também está aí, vai falar. Carla, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta para você que diz respeito, eu acho que é talvez uma dúvida do residente. E aqueles pacientes, a gente viu que quem tem história de hiperemólise tem mais chance de ter hiperemólise. E aqueles pacientes que a transfusional tardia? Como é que se enxerga esses pacientes tardios? Qual é o residente que tem que tratar? Ou qual é o cuidado? Paciente que já teve reação hemolítica tardia, ele também é muito importante. Tardias. Aí a principal causa são os anticorpos que estão recrudescentes, então que estão evanescentes, então você faz os testes, nada aparece. No momento da transfusão, esses anticorpos sobem e você tem a hemólise. Eles frequentemente não evoluem para hiperemólise, então você vê a hemólise limitada à bolsa, você não tem queda de reticulócito, e esse paciente, ele consegue seguir com transfusões que são fenótipo idênticas. Entretanto, se isso começa a se repetir, a gente também olha esse paciente com olhos distintos. E a gente tende a, no momento em que a gente já teve uma reação hemolítica pós-transfusional, a aplicar aquele score. Por quê? Porque, eventualmente, ele pode cair no alto risco e necessitar de imunossupressão antes das transfusões. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve um paciente que teve uma hemólise por KID. Acontece. Ele tinha um anti-KID B, ele foi transfundir no serviço externo, o KID B tinha desaparecido, ele recebeu uma bolsa RH e KEL compatível, não era compatível para KID, ele teve uma hemólise. Ele teve uma hemólise limitada. Quando ele recebeu a bolsa, que era fenótipo idêntico, ele nunca mais teve nenhum tipo de complicação. Esse é o paciente que você não precisa se preocupar. Ele tem um episódio que era restrito à transfusão que não era compatível. Agora, a gente já teve paciente que teve uma primeira reação tardia por um anticorpo que estava evanescente, que não era
de importância de KID. Então, você começa a ver o paciente hemolizando, por exemplo, por Diego. Pode acontecer? Pode. Estranho. Aí depois você pega ele hemolizando por Lewis. Começa. Esse paciente é sinal de alerta para. Esse paciente vai ter hiperemólise. Então, é o tato dele, e aí a gente começa a indicar a pré-medicação. Agora, o Vitor Rolim fez uma pergunta nesse sentido. Existe algum papel da imunoglobulina para prevenir hiperemólise em paciente que tem um histórico prévio e que precisa transfundir por uma intercorrência? E eu vou te falar, Vitor, você não vai ver isso na literatura, mas que tem, porque a gente já cansou de fazer isso. De ligarem para a gente e falar assim: olha, esse paciente já teve no passado, ele veio com uma história de peremólise, a gente não sabe o que fazer, ele está com hemoglobina de 2, está com síndrome torácica aguda, pelo amor de Deus, entra com imunoglobulina e corticoide, transfunde essa bolsa que a gente vai perder o paciente. Então, assim, algum papel tem, mas ele está muito baseado em experiências dos grupos. Na aula eu coloco o rituximab, porque o rituximab aí a gente tem evidência de pelo menos um númerozinho um pouquinho maior. Mas eu e a Melka, né, Melka, a gente vai levantar mais evidências para a gente colocar isso. Então, doutor Dante, respondendo à sua pergunta, o paciente com reação hemolítica pós-transfusional que não preenche critérios de hiperemólise, ele deve ser observado sim. Porque se ele começar a repetir as reações hemolíticas pós-transfusionais com anticorpos que não sejam anticorpos tipicamente de relevância, ele pode ser aquele paciente que em algum momento vai fazer Obrigado, cara. hiperemólise. Bom, acho que o doutor Bordin quer falar também, depois a Melka. Não, não, eu achei a aula muito boa, como sempre, Carla, obrigado. Mas eu tenho um pouco a acrescentar, ou quase nada. Eu sei que vocês estão fazendo uma revisão da literatura aí até para fazer um artigo e poder compilar todos os casos que já foram descritos, principalmente por esse grupo francês, né? Mas é interessante porque nesse caso que se apresentou, a doente voltou 5 dias depois, né? A gente já viu também casos de retorno, até a gente acabou publicando anos atrás um caso que mimetizava uma crise falciforme, com dor articular, etc., e era uma reação hemolítica tardia. Então, eu imagino, quer dizer, no caso da reação hemolítica tardia, reação mesmo, não reação sorológica clínica, né? O paciente tem o anticorpo pré-formado, normalmente é o IgG, que está não circulante. Então, uma vez que ele receba um sangue incompatível para esse anticorpo, mas que na prova cruzada dá negativa, porque o anticorpo não está circulando no momento da transfusão, ele acaba formando mais e também tem um resgate daquela imunoglobulina e acaba tendo uma reação com queda da hemoglobina. Alguns dias depois, aumento da icterícia, pode aumentar o baço e assim por diante. Então, no caso hoje da reação interhemolítica, apesar de todo a complexidade de uma reação imunoinflamatória, né, como você bem colocou, então esse anticorpo também já está circulando, né? Esse anticorpo ele não foi detectado, ou a prova, para deixar mais claro até para os residentes, ou a prova de cruzada pré-transfusional foi negativa. Esclarece um pouquinho melhor isso, Carla, se você pudesse Exatamente. uma resposta mais breve para todo mundo poder aproveitar as perguntas. Obrigado. Perfeito. Doutor Bordim, quando a gente tem um anticorpo irregular deflagrando a hiperemólise, na grande maioria dos casos, o que que aconteceu? Esse anticorpo, ele caiu o título, então ele começou a desaparecer do soro do paciente, que isso acontece. No momento em que se fizeram os testes pré-transfusionais, eles eram todos negativos, mas no momento em que o paciente entra em contato com o eritrócito incompatível, você estimula novamente a produção desse anticorpo numa resposta de recrudescência e ele começa a mediar a hemólise. E isso pode simplesmente ficar restrito à destruição, à sensibilização das hemácias transfundidas, que é o que a gente chama de reação hemolítica pós-transfusional,
ou você pode evoluir para um mecanismo de hiperativação de macrófagos e de liberação de M e perpetuação de cascata do complemento, que vai levar ao diagnóstico de hiperemólise. E aí a marca é que você não vai só destruir os eritrócitos da bolsa, mas também os eritrócitos próprios. Então, quando você tem uma transfusão incompatível, você tem um anticorpo que estava indetectável no pré-transfusional, você pode ter a recrudescência desses anticorpos e os anticorpos podem simplesmente se limitar a destruir a bolsa ou parte da bolsa que foi transfundida, ou você pode, em alguns pacientes, a deflagrar uma hiperemólise tardia. Mas existe também hiperemólise aguda, que você não tem anticorpo nenhum, e você tem o paciente com hiperemólise. Mas essa complicação ela é tipicamente restrita às 24 horas depois que o paciente transfundiu. Lembrando que eu sempre falo, ninguém quer matar o paciente falciforme. Então, quando a gente tem uma transfusão incompatível por anticorpo, é porque no momento que a gente fez o teste pré-transfusional, aquele anticorpo não estava detectável pelos nossos métodos. A gente ainda não responde, né, Melka, por homicídio doloso, talvez culposo, mas doloso não. Então, é porque a prova pré-transfusional está baixa, aquele anticorpo está abaixo daquilo que a gente pode detectar. Entretanto, por exemplo, a gente está falando da Unifesp, a gente está falando de centros grandes. Quando a gente vai para fora, gente, infelizmente, por exemplo, o caso dessa hemoglobina de 2,8, eles tinham uma pesquisa positiva e eles transfundiram uma bolsa incompatível porque eles não tinham contrato com nenhum serviço que fizesse identificação de anticorpos. Então, isso existe. Esse tipo de distócia existe. E Ela não é o habitual. O habitual é a gente não estar detectando o anticorpo, mas que nesse caso foi quase um homicídio e isso doloso, dá foi. nos nervos, né? Muito, muito. Dá nos nervos é bonito. Gostei. Elka, você quer fazer alguma consideração? Sim. Primeiro, parabéns, Carla, pela aula, muito boa mesmo, muito esclarecedora. Antes de fazer uma pergunta para você, que no final da aula me deixou bastante curiosa, só assim, primeiro assim, como que eu estou fazendo aqui, né? Chegou o paciente no pronto-socorro com diagnóstico, eu sei que hiperemólise a gente sabe que dá em outros pacientes, que não seja anemia falciforme, Meu, mas a maioria é anemia falciforme. Não tá tá cortando, mudo? tá Ah, cortando. é que eu Fala estou um com o pouquinho mais perto do microfone. microfone. Eu acho que eu vou tirar do Ai, Bluetooth. tá ótimo, assim tá ótimo. Ótimo, tá. Então, assim, aqui o que a gente está fazendo? Chegou o paciente com anemia falciforme. Os pacientes com anemia falciforme geralmente têm hemoglobina de 6, 7. Ele chegou, mesmo com caso normal, crise álgica de anemia falciforme no pronto-socorro. Primeira pergunta lá no pronto-socorro que tem que ser feita: o paciente está com hemoglobina extremamente baixa. O residente já deveria perguntar qual foi a última transfusão dele. Se ele não tem histórico transfusional no último mês, beleza, mas se ele tem, a gente já tem que levantar esse alerta, né? Quando já chega para mim uma hemoglobina extremamente baixa, tipo, paciente com anemia falciforme, com hemoglobina de 4, hemoglobina de 3, aí é que liga o sinal de alerta, tá? Porque, assim, dificilmente o paciente estava com hemoglobina. Pode ser só uma crise álgica da anemia falciforme? Sim, pode. Mas aí é que tem que ser ligado o sinal de alerta. Então, assim, no pronto-socorro que a gente tem, tipo assim, o paciente chegou com crise álgica. Primeira pergunta é, quando foi a última transfusão? Tá bom, ninguém no pronto-socorro não perguntou. Chegou o pedido de anemia falciforme na agência transfusional. Hemoglobina de 4 para anemia falciforme, isso não está certo. Então, também tem que levantar o sinal de alerta, tá? Era só essas coisas que eu queria. Assim, tem muita consideração, tudo mais. Outra coisa também que a Carla chamou a atenção e que várias vezes já chegou alguém para mim dizendo: o paciente não está com reticulócito baixo, então não é hiperemólise. Gente, paciente que tem reticulócito de 400 mil e está com 130 mil, é reticulocitopenia, tá? Quer dizer, eu estou tendo uma queda e não um aumento. Então, assim, essas coisas, elas não são fechadas, tá?
É uma coisa para a gente estar sempre vendo. O reticulócito ele vai cair. O paciente com anemia falciforme geralmente tem reticulócito muito alto. Então, reticulócito 120, 130 mil para anemia falciforme não é o esperado, isso é baixo para ele. Mas, como eu disse, eu tenho uma pergunta para a Carla. Você falou que o tocilizumab está liberado no SUS. Eu consegui fazer para um paciente, quase chorei. Então, e qual foi o caminho, Carla? Porque eu não tinha essa noção. Desculpa. Eu também não. Eu levei um susto, porque quando, assim, a gente teve a última paciente, eu falei, olha, a evidência que a gente tem agora não é mais do Ritux, que o rituximab a gente ficava que nem cachorro esperando os pacientes Exato. dar um... É horrível, eu ficava esperando eles morrerem ou sobrar um pedaço de um frasco, uma coisa horrorosa. Aí quando eu falei, olha, a gente tem a evidência de tocilizumab, mas aí vai ser muito pior para conseguir. Eles, não, tocilizumab é para amanhã, tocilizumab tem aqui por causa do Covid. Ele entrou, pelo menos aqui no Hospital das Clínicas, ele entrou no rol de medicação e ele barateou muito e tinha tocilizumab. Aí a gente fez e o paciente melhorou. Aí melhorou muito, 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 muito. Porque Agora eu virei a animadora do tocilizumab depois disso. era tão fácil. Tá Agora eu não ouvi mais. Desculpa. Você conseguiu ouvir, doutor Dante? Não. Ah, Ô, Melka, mas se há essa questão de conseguir droga, depois a gente conversa. tá. Bom, Agora, assim, a mensagem da Melka, gente, é o mantra. Paciente com anemia falciforme, com hemoglobina menos de 5, olha torto. Porque ou é sequestro para algum canto, ou é alguma caca transfusional, porque não é usual. Então, olhem com outros olhos, porque, assim, é alguma coisa. Eu vou contar só um casinho, porque a gente vive de contar caso, doutor Dante, e a gente adora. Também chegou outro dia, falou assim, doutora Carla, você faz o favor de receber uma amostra de diadema? É uma anemia hemolítica autoimune. Era um plantão de domingo. E eles estão patinando o paciente só com hemoglobina de 2,5 e eles não querem transfundir. Eu falei, que isso? Manda a amostra. Falei, olha, por favor, já vamos tentar fazer a fenotipagem RH, Kel e KID para ver se a gente desembola essa transfusão e faz as adsorções. E demoravam para me ligar, e demoravam para me ligar, e demoravam. Até que uma hora eu liguei e falei, gente, o que que é? Não, doutora Carla, que é assim, ó. Tem um anti-C grande, um anti-E grande, um anti-KID B, um anti-S grande, o TAD tá positivo, o C grande tá no TAD, eu para tudo hemoglobina de 2,5, com um C grande na hemácia, com essa paciente é falciforme, liga para a agência de Diadema. Essa paciente é falciforme? A gente não sabe. Veio como anemia a esclarecer, possível autoimune. Então, vamos ver. E o médico da paciente já passou. Então, vocês descem no pronto-socorro e vão perguntar se a paciente é falciforme. Aí vai, desce, vai, acha a pessoa. Você tem anemia falciforme? Então, a hiperemólise por anemia falciforme, que caiu num plantão, pode ser uma política autoimune. Então, quer dizer, acende a luz, porque eles estão por aí jogados e hiperemolizando. Tá aí, bom, sem dúvida a troca de experiência é muito importante, principalmente aqui para os residentes. Mas, infelizmente, nós estamos aqui, além do horário, a gente tem a outra reunião agora às 9. Carla, muito obrigado mais uma Eu que vez, agradeço, parabéns pela apresentação. E agora nós temos que terminar o trabalho aí com de certeza. publicar esse artigo para que ele possa, porque vai ser muito útil para muita gente, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Muito tchau, Carla. obrigado. Obrigada. Parabéns pela aula. Muito obrigada. Bom, agora eu ia pedir para a gente sair do link, mas acho que podemos continuar nesse mesmo link aqui, né, Melka, para a aula da hemoterapia. Bom, ok. Então, aí agora a gente vai em seguida para a reunião da hemoterapia e hoje a gente vai fazer uma reunião bem prática, que é uma reunião onde a gente vai discutir algumas das perguntas que foram
feitas na prova de título de especialista, que foi na sexta-feira, eu acho. Então, nós pedimos para que a gente separasse algumas questões e a Marcela mandou essas questões para os colegas residentes, infelizmente, na minha opinião, já com o gabarito. Então, não vale, né? Prova que manda com gabarito, isso é fraude, né? A gente já devia cancelar. Mas, enfim, acho que a gente pode, então, começar e discutir um pouco essas perguntas. Tá sim, ela já está compartilhando. Estou aqui. Por favor, se você puder pôr no modo apresentação. Por favor, se você puder pôr no modo. Se não der, não tem problema, vai assim mesmo. Então. Se não der no modo apresentação. Já deu, okay. já deu. Então, nós temos aqui, pelo que eu recebi, 15 perguntas a serem discutidas, é isso? É. Tá bom, então, por favor, pode começar. Você pode ler a pergunta e aí a gente abre rapidamente para. Aliás, Dante, adorei a prova desse ano, viu? Muito bem elaborada, exigindo bastante conhecimento. Muito boa a prova desse ano. Mas eu tenho a impressão que essa aqui é parte da prova, porque a prova tem mais do que mas 15 a parte perguntas. de hemoterapia está muito boa. Faltou, na minha opinião, faltou, na minha opinião, mais casos de medicina transfusional, né? Teve bastante imunohematologia, mas faltou. É que a doutora Melka, como toda moça, né? Toda colega, gosta muito de imunohematologia, mas, enfim. Então, vamos lá. O que importa, você quer ler? Tá, eu vou começar lendo aqui. Então, é uma paciente gestante de 34 semanas, foi encaminhada para o alto risco por conta de sofrimento fetal. No serviço de referência foi feito um ultrassom Doppler de cerebral média fetal, que foi compatível com anemia fetal e optado por resolver a gestação. Logo quando o paciente nasceu, foi prescrito transfusão simples de concentrado de hemácias e depois de algumas horas foi indicada sanguíneo transfusão. O tipo sanguíneo da gestante era A positivo e a triagem de anticorpos irregulares era positiva, com identificação de anti-C pequeno. O RN era também A positivo e o teste direto de antiglobulina era positivo 4 cruzes. E aí ele pergunta qual alternativa traz a melhor descrição dos requisitos para esse sanguíneo transfusão nesse caso. Então, a letra A é concentrado de hemácias O negativo com menos de 5 dias de coleta, leuco reduzido e irradiado, ressuspenso em plasma A. Letra B, concentrado de hemácias A positivo, D grande, C grande, Czinho, Ezinho, com menos de 10 dias de coleta, leuco reduzido e irradiado, mais próximo de uso, ressuspenso em plasma B. Concentrado de hemácias O positivo, D grande, C grande, Ezinho, com menos de 10 dias de coleta, leuco reduzido e irradiado, ressuspenso em plasma O, e concentrado de hemácias A positivo, D grande, C grande, Ezinho, com menos de 5 dias de coleta, leuco reduzido e irradiado, ressuspenso em plasma A. Não, pera, então ele pergunta deixa eu só dar um começo aqui para a gente organizar o raciocínio, Marcelo. Então, para os colegas aqui, qual era o diagnóstico, antes de a gente falar qual era o melhor produto a ser utilizado? Qual era o diagnóstico desta criança? Vou começar por aí. Qual era o diagnóstico dessa criança? O que aconteceu com essa criança? Se ninguém quiser falando, Marcela, vai você, ou a Melka, quem quiser. É para residente falar? Se for para o residente. Primeiro para os residentes, depois, óbvio, quem quiser falar. Eu acredito. Primeiro a Marcela. Eu acho que a Marcela tem que tentar conduzir e a gente pode ajudar. Mas eu imagino que a primeira coisa é a gente, para não ficar dando chute, entre aspas, é fazer diagnóstico. Qual era o problema desta criança? Fala, Marcela.
Eu acho que ele pode ter feito uma reação contra o tipo sanguíneo da mãe aí. Ela tinha esse antes de ser pequeno e pode ter molezado as hemácias do bebê, né? Que Pô, podia ser pequeno. posso Bom, mas a falar? gente. Só um minutinho, Mel, que você vai falar, só para dar uma orientada aqui para os residentes. É, a gente tem aqui uma informação Sim. importante. Na triagem de anticorpos irregulares, bom, primeiro que o tipo sanguíneo da mãe era A e do bebê também era A. RHD positivo e RHD positivo os dois. E tinha uma pesquisa e identificação de anticorpos com um anti-C pequeno. Então, o diagnóstico é O ou não por ABO? Qual era o sistema eritrocitário ou qual o anticorpo envolvido nesta hemólise? É contra RH, tá certo? Ele tinha um anti-C pequeno. Ela não faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a compatibilidade ABO não existia incompatibilidade ABO entre mãe e criança. Então, essa é a primeiro raciocínio a ser feito. Quer falar? Quer falar, Fabiana? Pode Só falar. uma coisa, tá? Aqui não é provável. A criança realmente, o diagnóstico é doença hemolítica perinatal por incompatibilidade anti-RH, halo anti-C. Esse é o diagnóstico correto. Por quê? Porque a criança já tem anemia fetal por diagnóstico, isso daí não é suspeita, fecha diagnóstico. Anemia fetal, a imunização anti-C pequeno, então a criança tem doença hemolítica perinatal por halo anti-C, tá? Como ela tem compatibilidade materna, ela tem incompatibilidade RH, então é um halo anti-C. Essa é a resposta. Espera aí, Agora, calma qual que é a lá, conduta? Melka, calma lá. Alguém quer falar? Algum Então, residente quer falar? Alguma dúvida em relação a isso? Porque, veja, a gente tem que fazer o diagnóstico, não, certo? Tem que raciocinar. Então, isso que a Melka falou, ela é isso mesmo, ela tem uma compatibilidade para BO e tem a presença de um anti-C pequeno, tá certo? Que isto é o responsável pela hemólise. Muito bom. Então, como é que a gente vai tratar? Eles querem fazer uma exsanguíneo transfusão. Aqui não está em discussão fazer ou não a exsanguíneo transfusão. Aqui o que está sendo perguntado é qual o produto adequado para transfusão, para fazer essa exsanguíneo transfusão. Então, o que vocês imaginam? Então, vamos para a primeira alternativa. Concentrado de hemácias O, aqui está O menos, deveria ser ORHD negativo, com menos de 5 dias de coleta, leucorreduzido e irradiado, ressuspenso em plasma A. Isso aqui tem alguma... Está correto isto? Quando ele fala O negativo, ele está se referindo ao quê? Vejam que nas alternativas depois abaixo, ela fala o fenótipo RH. Aqui só põe O menos. Via de regra, assim como no enunciado da pergunta, quando se faz referência ao RH com sinal de mais ou de menos, estamos nos referindo a RH D grande, RHD. Então aqui ela está falando que é uma hemácia O, RHD. Mas é anti-D o problema? Não, é um anti-C pequeno, certo? Então a gente tem que essa primeira pergunta, essa primeira alternativa não está correta. O que você quer ir, Melka, você quer ir conduzindo? Fica à vontade. só um adendo para essa primeira alternativa. Lembrar que o ORHD negativo, 99,5% das pessoas que são ORHD negativo são Czinho, Czinho, Ezinho, Ezinho. Então, se eu escolho essa primeira alternativa, eu estou simplesmente matando essa criança. Tá? Por quê? Porque existe, é quase certeza que essa bolsa vai ter o C pequeno. Mas ainda assim não tem a informação. Não Então, só tem, por mas isso você tiraria essa alternativa. Bom, e as demais? A B, concentrado de hemácias, de novo, A mais, mas aqui entre parênteses tem o fenótipo RH. Ela é D grande, C pequeno, E pequeno, com menos de 10 dias de coleta, leuco reduzido e irradiado, o mais próximo do uso, ressuspenso em plasma AB.
Vai, Melka, vai você, vai. Eu estou falando Então, muito. aqui, gente, nesse aqui, eu tenho C pequeno. Eu também estaria matando essa criança. E nessa alternativa, eu tenho dois erros. Além do concentrado de hemácia, ele ter o C pequeno, eu tenho sangue com 10 dias de coleta. Eu não posso dar para ex-sanguíneo sangue com mais de 5 dias. Então, aqui eu tenho dois erros, tá? Eu poderia ressuspender em plasma B? Poderia, mas não tinha essa necessidade.